Olá pessoal, vamos começar essa capacitação com a seguinte reflexão. O que acontece quando vimos aqui na barra de pesquisa do Google e digitamos uma URL de um site? Bem, nós sabemos que o Google ele nos devolve um site, não é verdade? Mas como será que isso acontece por baixo? Então, eu trouxe um esquema aqui que mostra basicamente como é que isso acontece. Bom, você tem um cliente, que é o browser do seu computador. No meu caso aqui eu estou usando o Google. E você usa ele para fazer uma requisição para um servidor. Essa requisição ela vai navegar pela internet por meio de servidores DNS para descobrir qual é o IP referido desse servidor, né? Onde ele se localiza e qual é o IP da máquina onde o seu site está armazenado. Um servidor ele é basicamente um computador que armazena o seu site, tá bom? Não só armazena, como ele mantém um programa rodando, um programa lá que a gente também chama de servidor, que esse programa ele fica escutando as requisições que são feitas para ele, e quando uma requisição chega, ele vai lá e devolve alguma coisa para quem fez essa requisição, que no caso aqui foi o browser, não é verdade? Esse tipo de arquitetura é o que chamamos de cliente-servidor. Arquitetura cliente-servidor, que é basicamente você tem um cliente, que é quem faz a requisição, e você tem um servidor, que é quem devolve essa requisição. O cliente, ele não necessariamente precisa ser o browser. O cliente ele pode ser um aplicativo ou pode ser um programa que você faz, que você quer fazer uma solicitação ao servidor, alguma coisa do tipo, desde que você utilize a mesma língua do servidor, né? E que língua é essa? Bem, a gente tem o protocolo HTTP, que é a língua que o servidor fala. Então, o cliente ele tem que fazer as requisições em HTTP e o servidor ele responde essas requisições em HTTP também. Okay? E aqui a gente tem um exemplo de uma requisição HTTP. A gente tem aqui o método, que é a forma que está sendo feita essa requisição. Os mais comuns que a gente faz é get e post. A diferença é que a passagem dos dados do get eles são passados pela URL e o post é passado internamente no browser. Aqui a gente tem a versão do HTTP e aqui a gente tem o path, que é basicamente o que a gente está solicitando para o servidor. Por exemplo, digamos que a gente tenha www.facebook.com/login. O www.facebook.com é o que vai te levar até o servidor do Facebook. O /login é o que você está solicitando ao servidor. Então o servidor ele vai fazer ele vai atender essa solicitação, essa requisição, e ele vai devolver alguma coisa, tá bom? Não necessariamente a página login. Por exemplo, imagine que o usuário ele já está logado no Facebook. Então se você for lá no Facebook digitar www.facebook.com/login, mas você já está logado, o Facebook ele vai redirecionar você para a página inicial. Por quê? Porque ele vai fazer um processamento interno e ver que você já está logado, ok? E esse processamento é feito utilizando uma linguagem de programação back-end no lado do servidor. Existem várias linguagens de programação que você pode utilizar. Eu coloquei aqui algumas delas: PHP, C#, Ruby, Python, Perl, JavaScript, Java. E existem muitas outras, até C, dependendo de sua motivação, até Assembly você consegue usar na back-end, tá? Mas, como eu falei, você precisa que essa linguagem ela atenda às requisições HTTP e elas retornem essas requisições, tá? Então, a gente utiliza essa linguagem no back-end para fazer o tratamento das requisições e retornar alguma coisa para o cliente. Bom, a ideia aqui era só dar uma introdução para vocês sobre arquitetura cliente-servidor e como funciona todo esse fluxo da web. E se alguma coisa não ficou claro para você, não se preocupe. Quando você começar a estudar alguma linguagem back-end, talvez fique as coisas vão ficando mais claras, ok? É isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.